E olha só, gente, hoje no nosso quadro aqui de nutrição, né, nós vamos falar sobre doenças inflamatórias no intestino. E a nossa convidada é a nutricionista Ana Carolina Mendes. Ela está aqui para tirar nossas dúvidas e as de vocês de casa também, que vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora interagir? Vamos lá? Em primeiro lugar, boa tarde, Ana. Bem-vinda à nossa Ver Mais. Obrigada mais uma vez. Então, hoje nós vamos falar sobre as doenças inflamatórias do intestino, né? Isso. Queria que você começasse explicando até pra gente sobre essas doenças, para o pessoal começar a interagir com a gente. Tá bom, então vamos lá. Bom, as principais manifestações de doença inflamatória intestinal, na verdade, são duas. É a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, tá? A doença de Crohn, ela vai atingir todo o trato gastrointestinal, tá? É claro, não é ele por inteiro, tem partes saudáveis misturadas com partes que estão doentes, tá? E a doença de Crohn, ela pode atingir todas as camadas do intestino. Então, daquela camada mais interior até a mais externa, tá? Causando, inclusive, úlceras. E os principais sintomas da doença de Crohn vão ser dores abdominais, cólicas, diarreia, constipação, alteração desse hábito intestinal bastante frequente, tá? Já na retocolite ulcerativa, essa doença, essa inflamação, né, porque são doenças inflamatórias crônicas, todas as duas, ela fica mais localizada no intestino grosso, principalmente cólon e reto. E os sintomas, eles são muito parecidos, Mauro. No entanto, na retocolite, a gente tem fezes, muitas vezes, com sangue, com muco. Então, isso ocasiona muita diarreia, muita fraqueza, muito cansaço no paciente. Tá? As doenças inflamatórias intestinais, elas não têm uma cura específica ainda. No entanto, a gente tem diversos protocolos e medicamentos que ajudam bastante a qualidade de vida do paciente que possui uma dessas doenças. Ana, então um dos principais sintomas da inflamação do intestino seriam dores. E esses sintomas que as pessoas podem perceber também, né? Que é o sangue nas fezes, isso aí é um dos sintomas também. Exatamente, e não é normal, né? A gente tem que ficar muito atento a esses sintomas. Porque vão desde sintomas leves, como cólicas e dores abdominais leves, até sintomas mais intensos, como dores abdominais muito intensas, sangue nas fezes, né? Um sangramento retal também muito frequente. Então, tem que prestar bastante atenção nesses sintomas. Isso não é normal. E assim, o que causa essa doença inflamatória do intestino? Tem uma causa hereditária? O que acontece? Sim, legal você falar hereditário, porque sim. Mas assim, as doenças inflamatórias intestinais, elas não têm uma causa específica muito bem compreendida hoje. Nós ainda não temos isso. No entanto, tem várias teorias e vários fatores que podem contribuir para o desencadeamento dessa doença, tá? Então, nós temos desde uma disbiose intestinal, que é uma alteração nessa microbiota intestinal, fatores genéticos, então há sim uma predisposição genética, aquelas pessoas que têm parentes em primeiro grau com alguma doença inflamatória intestinal têm uma predisposição maior a desenvolver a doença. Nós temos também fatores ambientais como alcoolismo, tabagismo, uma alimentação inadequada, uma hidratação inadequada, tá? Fatores dietéticos, é importante falar porque apesar da alimentação ela não ser um fator direto para o desenvolvimento da doença, alguns estudos já mostram que uma dieta rica em ultraprocessados, gorduras, açúcares, pobre em fibras, então pobre em frutas, vegetais, legumes e verduras, ela pode proporcionar esse desencadeamento da doença. E assim, o que pode piorar essa inflamação? De repente uma alimentação também, ou esses não cuidados, né, com álcool, bebida, pode chegar a piorar uma inflamação? Sim, na verdade, todos esses fatores, eles variam muito de pessoa para pessoa. Por isso que o tratamento é sempre muito personalizado e individualizado. Porém, hábitos de vida não saudáveis, então, uma alimentação rica em gordura, igual eu disse anteriormente, em ultraprocessado, em açúcar, pode desencadear a doença, pode piorar o quadro inflamatório, tá? O consumo excessivo de álcool, o tabagismo em si também pode piorar bastante e o estresse. O estresse e a ansiedade são dois fatores ligados à inflamação intestinal.
né? Outra questão, a falta de atividade física. O exercício físico hoje ele é considerado um fator para diminuir essa inflamação no intestino. Então, quando o paciente ele não é adepto à prática de atividade física, também vai piorar todo esse quadro de disbiose intestinal. E o que pode fazer para desinflamar o intestino? A gente sabe que se deu alguma reação, o importante é procurar o médico, o nutricionista para entender, né? Mas o que pode ajudar naquele momento de desespero ali, que pode ajudar o paciente? Mauro, primeiro é a aderência ao medicamento. Tá? Alguns medicamentos vão ser usados de forma contínua, outros de maneira pontual, apenas naquele momento da crise. Tá? Talvez seja necessário uma suplementação nutricional, e aí eu estou falando de ômega 3, de probióticos, de glutamina, de talvez uma vitamina D, ou suplementar qualquer vitamina que esteja em carência naquele organismo, né? E realmente aderir ao tratamento e fazer uma dieta adequada. E esses são os fatores que vão ajudar a diminuir essa inflamação no intestino e melhorar os sintomas para o paciente. E assim, e essas doenças, elas acometem mais jovens, idosos, tem uma idade ou não? Tem. Nós temos 2 picos bem específicos. Então, jovens e adultos entre 10 e 40 anos. E nós temos também um segundo pico, menos evidente, entre idosos de 60 a 80 anos. Essa é a população que normalmente ela é mais afetada pelas doenças inflamatórias intestinais, tanto a retocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn. E assim, doutora Ana, a pessoa percebeu esses sintomas em casa, tal. Quais que são os exames que são usados para diagnosticar essa doença? É uma inflamação intestinal. Quais que são os tipos de exames? Tá, nós temos vários exames hoje que são utilizados. Mas assim, uma endoscopia digestiva alta é fundamental. Colonoscopia, exames de sangue, exames de fezes, né? Tomografia ou uma ressonância computadorizada também pode ser necessário. E assim, e como que é realizado o tratamento? Depende de cada caso, é o grau que está ali também essa inflamação, como que funciona daí? Sempre dependendo de caso a caso, dependendo da queixa do paciente e das necessidades individuais daquele paciente. Então, nós temos medicamentos específicos tanto para retocolite ulcerativa quanto para a doença de Crohn. Nós temos indicações dietéticas também específicas, tanto para um quanto para o outro. E, às vezes, em alguns casos, é necessário a retirada de parte desse intestino quando esse medicamento ele já não surte os efeitos que ele surtia antes. Então, às vezes, é necessário essa retirada de parte do intestino. Então, dependendo do caso, é até feito cirurgias, Sim, daí já não é mais com medicamentos. Também. Exatamente, quando esse medicamento já não surte mais aquele efeito desejado e esperado. E tem, doutora, uma prevenção, um cuidado que pode ter para não surgir isso? Seria a alimentação saudável, aqueles cuidados? Sim, Mauro, mas isso varia muito. Porque nem todo mundo que tem todos aqueles fatores de predisposição da doença vão desenvolver a doença, né? E talvez uma pessoa que tem hábitos de vida saudáveis, pratica atividade física, acaba desenvolvendo a doença porque, por exemplo, tem uma predisposição genética, né? É claro, a nossa orientação é sempre atividade física regular, consultas regulares, dieta adequada, tudo isso funciona como prevenção, mas não são determinantes para a pessoa ter ou não a doença. Então não tem uma pessoa que pode ter a disposição de ter essa doença, então? Sim, quando tem a predisposição genética, a chance ela é bastante aumentada. Como eu disse, quem tem parente em primeiro grau com alguma doença do intestino irritável, por exemplo, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, ele tem uma chance muito maior de desenvolver a doença, tá? Mas isso não é um fator determinante, pode ser que ela fique adormecida e ele nunca vá desenvolver, né? É por isso que é importante até ter esses cuidados todos também, né, doutora? A gente fala, uma boa alimentação, um acompanhamento nutricional também, para fazer, que nem, tipo, eu vou te entregar, não sou de comer muita salada, não como salada, mas você, de repente, suplir com esse com outras coisas, você, de repente, fazer em cápsula, o que eu faço, então, mas tem que ter esse cuidado todo, esse acompanhamento de vitaminas aí também, claro, né? E não negligenciar os sintomas.
né? Não, vai só uma vez, é só de vez em... Não é, gente, é grave, tem que observar, tem que procurar ajuda médica. E assim, a gente não tem a cura, mas a gente tem controle, a gente tem medicamento, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida do paciente. E não ficar também sofrendo com os dores, de repente você está achando que é um problema e é outro problema, então por isso que a gente fala da importância de você fazer acompanhamento, fazer os seus exames e acompanhar ali, porque a alimentação é uma coisa importante para o organismo também. Então você viu ali, o cigarro atrapalha, a bebida atrapalha, então se você tem um acompanhamento, fica mais tranquilo também, né, doutora? Vai falar, não, deixa isso aí, eu vou ver outra hora. Quanto antes, melhor, né? Não podemos deixar a nossa saúde para depois. É porque entre essa aqui que a gente está falando hoje, né, das inflamações do intestino, tem várias outras que estão ligadas também à alimentação, né? Com certeza. Então, assim, não negligenciar sintomas e realmente procurar ajuda médica quando tiver o primeiro sintoma, para a gente já resolver isso logo. Tá vendo, gente? Mas eu vou deixar também o Insta da doutora Ana Carolina ali. De repente, se vocês têm dúvida, querem saber mais sobre a alimentação, a nutrição, vocês podem entrar em contato com ela lá, que ela responde vocês, pode sugerir pautas também, porque isso que é legal, né, doutora? A participação, ver o que as pessoas estão precisando. Agora, esses dias eles também falaram, Maura, tem que trazer alguém para falar agora da alimentação do inverno. A gente come mais no inverno por quê? Então, são todos os assuntos que é interessante. Sim, porque agora é hora de não comer para armazenar, sim. né? Tem que cuidar também, né? Com certeza. É o momento de cuidar para chegar bem no verão também, né? Depois no verão dá aquele desespero, daí quer emagrecer tudo naquela época. Mas é importante cuidar agora, não ficar só embaixo das cobertas e comendo, né? E fazer uma alimentação leve também, Um pouco né, mais doutora? leve também ajuda bastante, né? Na verdade, no inverno, o nosso corpo, ele gasta muito mais energia, né? Para manter a gente bem, para manter a gente quentinho. Então, é o momento de fazer a dieta e aproveitar isso também e chegar bem no verão. É isso aí, então vamos se cuidar. Doutora, muito obrigado, Eu que gratidão. agradeço. Bom retorno para o consultório. Obrigada.